pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai dar continuidade ao período colonial com o ciclo do ouro. E o ciclo do ouro, pessoal, ele ocorreu no século XVIII e foi marcado pela intensa exploração desse ouro na atual Minas Gerais, aqui no nosso país. O ciclo do ouro, ele também é considerado o período em que a extração do ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do nosso país, aqui no Brasil. Época, né, em que a exportação do açúcar nordestino, aqui também do nosso país, né, começou a decair pela concorrência mundial do mercado consumidor. Ou seja, o ouro ele passou a ser a principal fonte de exploração aqui no nosso país. Então, vocês vão observar cada fase dessa no vídeo a seguir, ok? O ciclo do ouro ocorreu durante o século XVIII e foi marcado pela intensa exploração de ouro na atual região de Minas Gerais. Nesta videoaula, aprenderemos sobre o início da mineração, as unidades produtoras e as consequências do ciclo do ouro. O início. No final do século XVII, as expedições bandeirantes encontraram minas de ouro na região do atual Minas Gerais. A expedição do bandeirante Fernão Dias foi responsável pela descoberta das minas de ouro por volta de 1674. A notícia sobre as novas descobertas agradou o rei português, pois os cofres da coroa estavam praticamente vazios e as dívidas do estado estavam aumentando. Ao contrário do que ocorreu na América Espanhola, ou seja, nos países colonizados pela Espanha, onde era necessário fazer grandes obras para retirar o ouro, no Brasil o ouro era encontrado na areia e nos barrancos dos rios, sendo chamado de ouro de aluvião. A exploração de ouro atraiu a atenção de várias pessoas, ricos e pobres. Rapidamente, começou a chegar na região de Minas Gerais centenas de pessoas em busca do ouro. A partir daí, começou a surgir as primeiras vilas. Além do desenvolvimento urbano, a mineração gerou um desenvolvimento econômico e comercial. O litoral da região sudeste também se desenvolveu, pois o ouro era levado para os portos para ser encaminhado para a capital, em Salvador. Para controlar as atividades mineradoras, a coroa criou as intendências das minas, que eram órgãos que fiscalizavam as regiões mineradoras, administravam as prospecções, ou seja, a retirada do ouro, e cobravam imposto. Em 1725, Portugal criou as casas de fundição, que eram estabelecimentos responsáveis pela fundição do ouro para facilitar a cobrança do quinto. Pessoal, todas as pessoas que descobriam ouro deveriam pagar o quinto, ou seja, 20% da produção deveria ser entregue à coroa. No ano de 1735, a coroa criou um novo imposto, a captação. Na captação, os mineradores deveriam pagar 17 gramas de ouro para cada escravo empregado na mineração. Em 1750, Portugal determinou que a arrecadação mínima deveria ser de 100 arrobas de ouro por ano, que dá aproximadamente 1,5 toneladas. Ou seja, durante um ano, o Brasil deveria enviar 1,5 toneladas de ouro para Portugal. Caso isso não acontecesse, deveria ser decretado a derrama, ou seja, a cobrança forçada do que faltava para atingir as 100 arrobas. Em 1763, a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi escolhido como capital, pois era a cidade mais próxima das zonas produtoras de ouro e de prata. Unidades produtoras. Pessoal, existiam duas unidades produtoras, as lavras e as faiscações. As lavras eram propriedades grandes, exigindo mais de 100 escravos. Já as faiscações eram pequenas propriedades, onde trabalhavam poucas pessoas, às vezes 1 ou 2 mineiros. Nesta imagem, nós temos a pintura de Rugendas, representando a lavragem de ouro na cidade de Itacolombi. Vamos falar agora das consequências da mineração. As principais consequências foram o aumento da população. Em 1600, o Brasil tinha 100 mil habitantes, e em 1800, a população era de 3.300.000 habitantes, lembrando que muitos europeus vieram para o Brasil em busca de riquezas. Ocorreu também um crescimento do mercado interno. Nas regiões produtoras de ouro, era comum encontrar vendedores e comerciantes negociando produtos portugueses ou de outras partes do Brasil. Uma outra consequência foi a integração e expansão do território. Várias regiões do país começaram a se integrar por meio do comércio. Ocorreu também, pessoal, o surgimento da classe média. Com a integração, nas regiões mineradoras surgiram médicos, advogados, tropeiros, mercadores, o que mais tarde dera origem à classe média brasileira. E por fim, uma das consequências do ciclo do ouro foram as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. A exploração do ouro gerou, diretamente ou indiretamente, conflitos como a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica, como nós já estudamos. Vamos fazer um resumo de tudo que nós vimos até aqui, certo? Então,
No início, nós tivemos a descoberta das minas de ouro pela expedição de Fernão Dias em 1674, certo? A chegada de pessoas de todo o Brasil e da Europa para a exploração dessa região, a criação de vários impostos pela coroa portuguesa, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, certo? Haviam dois tipos de unidades produtoras que nós vimos, não é isso? Foram as lavras e as faiscações. E a consequência dessa exploração do ouro, nós tivemos o aumento da população, o crescimento do mercado interno, a integração e a expansão do território, o surgimento da classe média e as revoltas nativistas, que foi o que a gente viu semana passada, certo? Então, vocês realizarão a atividade de acordo com a leitura do texto de vocês e de acordo com o resumão que nós fizemos aqui, certo? No livro de literatura, vocês vão dar continuidade na página 34 e 35, certo? Essas páginas são relacionadas ao mesmo paradidático que a gente deu início, as laranjas mágicas, certo? Então, vocês vão ler cada uma das questões, certo? E responder de acordo com o texto desse paradidático, ok? No livro de artes hoje, vocês vão estar produzindo um porta-retrato, certo? Então, vocês vão utilizar a mesma técnica de estampa com folha, certo? Da orientação passada, da atividade passada. Então, vocês vão recortar esse molde do livro, colar em uma base de papelão, certo? E vocês vão colorir ele da forma que vocês quiserem, desejarem, mas utilizando a estampa com folha, certo? Essa técnica que vocês já fizeram da primeira vez, ok? Então, vocês vão recortar, colar essa base no papelão e utilizar a técnica de estampa com folhas. Em seguida, vocês colocam a foto que vocês desejarem, certo? No livro de reforço, vocês vão estar resolvendo, certo, as páginas 74 e 75, que está relacionado ao termo desconhecido, certo, do campo multiplicativo. Ou seja, se as questões são de divisão, vocês vão usar o inverso dela, que é a multiplicação. Se for multiplicação, vocês vão utilizar o inverso, que é a divisão, certo? Nós já vimos isso em um vídeo anterior, certo? Tentem recordar, certo? Esse vídeo anterior, que a gente já vimos, certo? Para que vocês possam tentar praticar agora no livro de reforço esse campo multiplicativo, certo? Qualquer coisa, podem enviar uma mensagem, mas lembrando, divisão, inverso multiplicação, multiplicação, inverso divisão, para encontrar o termo desconhecido, certo? Nas páginas 90 e 91, vocês vão rever, certo, o movimento nativista que a gente viu semana passada, ou seja, vocês vão ver as questões relacionadas à Guerra dos Emboabas, à Revolta de Beckman, a Guerra dos Mascate, a Revolta de Filipe dos Santos, certo? Então, revejam aquele vídeo relacionado a esse movimento nativista, certo? Para que vocês possam resolver essa atividade. Pesquisem também no livro de história de vocês, certo?